Durante 35 anos, de 1940 a 1975, os Anais MHN foram publicados regularmente, com poucos intervalos, chegando ao volume 26. A publicação ficou então interrompida por 20 anos, até ser retomada finalmente no ano de 1995, a partir do volume 27. Por uma feliz coincidência, o atual diretor do Museu Histórico Nacional, Cícero de Almeida, teve uma participação decisiva nessa retomada. A seguir, ele mesmo nos conta como isso se deu. Nisso, a Vera Toste já dirigiu o Museu Histórico e ela me procurou porque havia o desejo, a gente conversava muito porque eu era tributário na minha carreira de ter lido os anais do Museu Histórico e tal, né, formar, aquela coisa toda, de retomar os anais. Só que o museu estava sem condições naquele momento de orçamentárias naquele ano, 94, 95, e nós tínhamos no setor, a área que eu trabalhava, tinha a coordenação de integração das ações de arquitetura, de museus e editoração. Então, eu falei, bom, então vamos trazer esse projeto para nós, porque eu achava um projeto importante. E trouxemos para nós a incumbência de financiar aquela nova publicação, porque foi uma empolgação, depois de, sei lá, 20 anos, sair de novo uma nova edição. Então, eu me lembro que eu conversei com o Sebastião Chovalete, que era o coordenador de operação, né, de prazer de trabalhar na mesma sala que ele, aprender muita coisa com ele, né? E aí topamos, o Glauco topou, então a gente propiciou a impressão. E foi muito assim, caseiro, porque havia um funcionário no museu, o Maurício, que fez a digitação, né? Poucas pessoas tinham habilidade para isso, né? Uma coisa bem doméstica. Né? A Vera pediu um projeto gráfico, que foi o Washington Lessa que fez. Meu professor. Hein? Meu professor. Então, o Washington Lessa tinha um escritório aqui na Rua México. Sim. Eu lembro que eu fui fazer um contato com ele para ele fazer a capa, que até hoje é a capa. Né? A gente tinha passado pela mesma questão na Revista do Patrimônio. O Glauco queria retomar a velha tradição da Revista do Patrimônio. Ela não foi interrompida, ela foi dada outro nome e outro formato. Aí o Glauco chamou o Vitor Burton, a gente chamou o Washington Lessa, a gente fez o museu. Né? Então a gente pôde financiar isso. Né? Até que, a partir do ano, eu ajudei aqui, junto com o Maurício, a pensar, editar, ver as coisas, assim, como é que seria a seleção de artigos, porque não tinha uma comissão ainda, né? Mas ela queria retomar logo, a gente também achava que tinha que retomar aquilo logo, né? E naquele ano a gente ajudou através da Coordenadoria de Integração das Ações Museológicas, né? A partir do ano seguinte, eu acho que o museu já fez previsão orçamentária. Eu me lembro que a gente trabalhava um pouco informalmente a ideia de ajudar, ver artigos, pessoas e tal. E depois aquilo foi ficando, né, já programado, no orçamento, com uma equipe interna do museu já fazendo uma crítica sobre como deveria ser a seleção dos artigos, foi virando, que se transformou hoje. A partir do volume 29, o historiador José Neves Bittencourt assumiu a função de editor responsável pela publicação. Atualmente trabalhando no IPHAN, em Belo Horizonte, na entrevista a seguir ele nos conta como foi que assumiu esse trabalho. Havia um recurso na coordenação de editoração do IPHAN, na época sob a responsabilidade do poeta Sebastião Uchoa Leite, que foi mobilizado para a impressão do volume e que a edição foi feita numa espécie de trabalho coletivo, com a escolha de textos sendo feita também coletivamente. Você participou desse trabalho? Conte para nós o que você lembra desse processo. Eu sou José Bittencourt, eu sou historiador por profissão e por convicção, principalmente há mais ou menos uns 40 anos. E eu entrei para a equipe do Museu Histórico em 1986 como pesquisador e depois fui efetivado na equipe em 1987. E permaneço, de uma certa maneira, nos museus até hoje em dia. Eu fiquei na equipe do museu até 2004, quando saí para outras experiências. Mas, como eu disse, de fato, eu nunca me afastei. E eu tive muitas experiências bem-sucedidas no museu, mas uma das que eu me lembro com maior carinho é a retomada
da publicação dos Anais do Museu Histórico Nacional, que ocorreu em 1996. Como todo mundo sabe, os Anais foram criados por iniciativa do Gustavo Barroso em 1940. Ele foi publicado regularmente até 1975, quando foi interrompido no número 26. Havia uma crise muito grave que atingia toda a esfera da cultura, né? Os Anais, enfim, foram desaparecendo. E por volta no final dos anos 80, em 1988, 89, a então diretora Solange Godoy, ela, em meio ao processo de reestruturação do museu, ela falou em retomar os Anais, mas eu imagino que na época, né, em função desse processo de reestruturação, que foi extremamente profundo, né, não houve condição técnica e financeira do museu retomar a publicação. Por volta de 1994, a professora Vera Lúcia Botrel Tostes, ela tinha assumido a direção do museu no início dos anos 90, ela começou a falar de novo em retomar os Anais. E eu acho que é uma questão de justiça, né? Falar sobre a professora Vera Lúcia Botrel Tostes quando se fala na retomada dos Anais, porque ela tomou como uma tarefa pessoal retomar os Anais. E, se eu não me lembro bem, eu não tenho muita lembrança sobre isso, me parece que foi em 1995 apareceu uma verba, né, que estava sobrando lá dentro da então Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a SFAM, a qual o museu estava então ligado. Tinha excelentes relações com e a Vera, o pessoal de gestão lá da SFAM, da qual ela tinha participado, ela pediu ao gestor que dedicasse uma parte desse dinheiro para ser voltada para o Museu Histórico. E então eu lembro muito bem, né? Me parece que isso deve ter sido no início de 1996, o Cícero, que era então coordenador técnico, ele entrando lá no Arquivo Histórico, onde eu estava lotado, né? E ele chegou a Zé Neves, como eles me chamavam. Parece que saiu um dinheiro aí e nós vamos poder publicar os Anais. Eu fiquei muito animado com aquilo e tal, mas o cerne da pergunta é como foi a minha participação nesse primeiro número da retomada, né? Eu diria que não foi nenhuma. O Cícero já tinha experiência nesse tipo de coisa. Ele recebeu a incumbência da direção de fazer a publicação e ele fez, efetivamente. Mas eu não tive participação nisso. Eu tive participação, sim. Eu escrevi um artigo sobre gabinete de curiosidades e a relação desses aí com os museus. Eu estava, na época, muito dedicado à redação da minha tese de doutoramento, né? Então eu escrevi esse artigo com grande facilidade. Ele, inclusive, era uma parte da parte inicial da minha dissertação. Mas, fora isso, eu não tive outra participação. O Cícero já era, na época, professor universitário. Eu imagino que ele tenha convocado alguns dos colegas dele, dos alunos e tal, e também dos funcionários do museu. Eu lembro que houve grande publicidade sobre isso, né, para convocar os funcionários do museu a escreverem nos Anais. Agora, como foi a composição do corpo principal da publicação, como é que a ordem dos artigos foi definida e tal, eu não sei. O Cícero, atuando como editor assistente, né, foi ele que tomou, junto com a diretora, todas essas decisões. E eu lembro muito bem, né, foi, se eu não me engano, em outubro de 96, aí chegaram lá os exemplares e foi é um prazer muito grande você ver um artigo seu publicado, principalmente numa publicação com aquela tradição. E todo mundo que escreve artigo sabe do prazer que é você ver o artigo aparecer pronto na publicação. E é isso, essa foi a minha participação. E continuo dizendo não foi pouca coisa. No volume seguinte, o 28, parece que também foi feito dessa forma. Nesses 2 primeiros volumes, que são apresentados pela professora Vera Tostes, à época diretora do MHN, ainda não aparece a figura de um editor para a publicação. Somente no volume 29, você assume a função de editor responsável pelo volume e aparece uma comissão executiva, além de um conselho editorial e um regulamento. Como foi que você assumiu essa função? Você já tinha alguma experiência editorial anterior? O volume 28, ele continua sendo editado pelo Cícero ainda. O volume que eu comecei a editar mesmo foi o volume 29, né? E esse volume 29, ele teve uma característica interessante. Ele foi o primeiro um volume publicado, né, no ano em que o museu estava fazendo 75 anos. Então, nessa medida,
Havia um dia, uma manhã, ela me chamou para conversar e aí ela perguntou se diz que os anais estavam saindo e tal, e que se eu tinha alguma sugestão. Eu falei, olha, eu tenho uma sugestão sim, eu tenho a sugestão de que se publique um exemplar comemorativo dos 75 anos do museu. E aí eu dei uma série de sugestões, ela aceitou algumas e outras não, né? A primeira sugestão que ela aceitou foi que o exemplar fosse comemorativo e que a partir daí, nos anos seguintes, né, o exemplar dos anais fosse sempre temático, no caso. Ele respondesse a um tema que seria proposto em teoria pelo Conselho Editorial, que foi uma outra sugestão que eu dei que ela aceitou, né? Nós criamos um conselho editorial de pessoas que tivessem alguma relação com museus. Todas as pessoas que estavam lá, de alguma forma, tinham alguma relação com museus, ou pelas suas pesquisas, ou por trabalhar em museus, ou pelas duas coisas. E esse exemplar comemorativo, né, o Museu Histórico Nacional dos seus 75 anos, ele foi dividido em duas partes. A primeira parte, eu tive a ideia, assim, de repente, né, um dia eu trabalhava no arquivo histórico, né, e o arquivo ficava assim, contíguo à biblioteca. Um dia a Eliane Vieira, que era a bibliotecária e era uma ótima amiga, né, ela me chamou, né, e disse assim, nós encontramos umas fichas, eu acho que eram umas fichas, eu não tenho muita certeza não, que falam do volume 1 dos Anais. Aí eu fui ver as fichas e de repente quando eu estava olhando esse material, simplesmente eu tive uma ideia, por que não fazer a primeira parte, esse exemplar dividido em duas partes? Uma parte falando sobre os 25 anos do museu e outra parte falando sobre os 75. E a primeira parte foi constituída por reedições, três reedições um artigo do Gustavo Barroso e dois, se eu me lembro bem, do Adolfo Dumas, que foi um secretário do museu que fez muitas pesquisas efetivamente, que é uma espécie de memorialista do museu e ele era uma espécie de editor do culto ao que o Gustavo Barroso fazia a ele mesmo. Eu fiz a seleção dos artigos, né, com uma grande ajuda de um historiador norte-americano que estava na época no museu como pesquisador visitante, ele passou quase 2 anos lá, chamado Darryl Williams. Ele hoje em dia dá aula na Universidade de Maryland e ele estava desenvolvendo a tese de doutorado dele na Universidade de Stanford. O trabalho final dele, que chama Cultural Wars in Brazil, The First Vargas Regime, isso era sobre a política cultural do Getúlio Vargas entre o período do Estado Novo até o momento da derrubada dele, em 1945. E ele entendia muito dos anais. Ele passou a ser um grande conhecedor do Museu Histórico Nacional, em alguns aspectos ele conhecia até muito melhor do que eu, e ele ajudou a fazer essa seleção, e esse é um dos erros que eu considero que eu cometi, né? E que não devia ter cometido. Eu devia ter deixado claro, efetivamente, que ele tinha editado aquela parte e eu não deixei isso claro. E ele também não me chamou a atenção para isso, porque ele, na época, estava escrevendo um grande artigo que foi publicado nesse número, inclusive, sobre o Museu Histórico, né? E, enfim, o exemplar deu muito certo. A cara que os anais têm mantiveram nos 20 anos seguintes, né? E aí, de certa maneira, a linha que ele mantém até hoje, efetivamente, foi inaugurada com esse artigo aí. Essa inovação do Conselho foi muito importante. Outra inovação que foi muito importante foram os resumos abstracts, que eu tinha a ideia, efetivamente, de qualificar a publicação, mas eu não consegui, porque teve uma coisa que eu não consegui convencer a Vera, infelizmente, que foi submeter os artigos, a partir do ano seguinte, submeter os artigos a um conselho de pareceristas. Isso ela não aceitou, porque ela dizia que, na verdade, era melhor que nós mantivéssemos um controle mais estrito do corpo da publicação e tal. Eu acabei me convencendo que era uma ideia razoável e tudo, e infelizmente o conselho de pareceristas não foi composto, e só muitos anos depois, conforme vocês sabem melhor do que eu, vocês, né, Aline, Rafael, você e tal, conseguiram efetivamente qualificar a publicação, coisa que eu efetivamente nunca consegui, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, né, a questão foi mais ou menos essa, e também apareceu a figura do editor assistente, porque a editora da publicação necessariamente era a Vera, efetivamente. Ela, inclusive, não delegava essa função claramente, né? Eu acho que ela tinha razão com relação a isso, e a publicação acabou sendo criando, né, adotando a figura do editor assistente, que aí era eu, no caso, né, e que dava o corpo, efetivamente, e a cara da publicação, mas as responsabilidades
interna sobre os artigos e por aí vai, era do editor, que era o diretor do museu. Me parecia muito assim importante. E todos os pesquisadores que estavam lá eram pesquisadores que estavam desenvolvendo pesquisa naquele momento. E alguns deles, inclusive, eram pesquisadores que estavam dentro do museu. Como, por exemplo, a Vera Lima. Vera Lima veio nessa época, ela depois, se eu não me engano, fez mestrado, não tenho muita certeza, mas ela era uma pesquisadora de museus, no caso, né, que trabalhava na reserva técnica, inclusive, e era uma especialista em indumentária, que era, na época, um tema que estava explodindo. As pessoas estavam começando a se interessar por isso, inclusive do ponto de vista de pesquisa acadêmica. Então, dessa forma, né, essa é uma outra característica que eu acho que os anais tomaram, que mantém até hoje. Você pode, todos os artigos que estão lá dentro, você pode não conseguir identificar exatamente, mas se você for esmiuçar, você vai ver que eles têm alguma relação com o Museu Histórico Nacional em particular. Seja por uma peça de acervo, seja por um tema efetivamente que as quatro exposições já tiveram, seja por um aspecto qualquer da questão da escrita da história, que é uma questão que a Aline, inclusive, se preocupou muito em determinado momento, e tal, e que o Gustavo Barroso está muito dentro disso, né? Então, nessa medida, né, a gente passou a ver o museu como uma fonte de documentação extremamente importante, né, no que tange efetivamente a escrita da história. E era uma coisa que na época não foi começada lá, ela estava desde o final dos anos 80, né, que essa afluência de pesquisadores aos museus estava se tornando crescente. Né? Eu comecei a tentar nessa época, eu acho que eu consegui de uma determinada maneira, né, apontar para a questão da cultura material. Nisso aí foi extremamente importante, inclusive, as observações que em diversos momentos o Luciano Menezes fez sobre o assunto, né, porque ele é um especialista em cultura material, mas é um especialista em cultura material que lida com museus, efetivamente, e via de regra, né, os historiadores da cultura material que nós temos aqui no Brasil são principalmente arqueólogos e historiadores da arte. Tinha, por exemplo, um sujeito que eu não me lembro o nome dele, ele também publicou nos anais, mas eu não me lembro o nome dele, da PUC do Rio, né? Que ele era um grande especialista em imobiliário, né? E ele escreveu pelo menos um artigo extremamente interessante nos anais e também estava fazendo pesquisa de doutorado. Então, eu acho que, na verdade, né, essa característica que os anais mantêm até hoje, e que eu espero que ele nunca perca, no caso, né, e que, na verdade, vocês estão melhorando pelo que eu vejo, né, ela se mantém até hoje e eu acho que é um dos dados que tornam efetivamente parte da identidade dos anais. Olha, eu ainda editei os anais, se eu bem me lembro, até 2006. Eu, em 2004, fui convidado para ser coordenador técnico do Museu Regional de Belo Horizonte, no Museu Histórico Abílio Barreto, e aí eu achei que era uma boa oportunidade de escalar um pouco a minha carreira dentro de museus, e eu aí vim para Belo Horizonte e a Aline ficou no meu lugar. Na verdade, nós tínhamos, na época, tinha uma equipe bastante coesa lá, éramos eu, a Aline, um pesquisador chamado Carlos Kessel, que é um excelente pesquisador, inclusive nós tínhamos uma série de afinidades, inclusive de gosto
de gosto pessoal por determinados temas e por aí vai. O Carlos, ele saiu do museu e veio se tornar diplomata, mas acho que ele deve continuar ativo na área. Eu perdi também o contato com ele. Enfim, a questão toda é que durante os anos de 2004, 2005, 2006, eu continuei editando os anais porque eu tinha um controle, um domínio muito grande sobre como fazer aquilo, né? E a Aline acompanhando até que em determinado momento ela não precisou mais de mim e eu achei que não valia mais a pena, enfim, continuar, enfim, eu diria me imiscuindo, né, nos assuntos internos do Museu Histórico Nacional, do qual eu não fazia mais parte. Acho que a gente saiu, inclusive, melhor do que eu. Inclusive, não me lembro, eu não sei dizer exatamente um ano, mas pouco depois, eu acredito que em 2009, entrou para lá o Rafael Zamorano. Não foi o último concurso em que o IFAM efetivamente ainda era o gestor principal do museu. Depois aí foi criado o IBRAM e tal. Em 2009, 2010, o Rafael deve ter entrado para lá, eu imagino, em 2008, me parece. A Aline já tinha sido efetivada como contratada do museu, era a coordenadora da pesquisa, e depois ela fez o concurso e passou, no caso, acredito que tenha sido em 2012, no concurso de 2012, ou 2014, mas eu não tenho muita certeza. De toda maneira, né, o que eu digo? Não tem muito a dizer quanto a isso. Os anais continuaram andando como sempre andaram e tal. A gente fazia, enfim, exemplares temáticos e tal. A Aline, ela... Acho que não tem muito o que falar sobre a Aline, não. Ela, ou melhor, tem uma única coisa. Eu diria que a Aline foi a primeira pessoa das que andou lá pelo museu que entendeu perfeitamente qual era a minha proposta de trabalho. E ela assumiu essa proposta de trabalho, tanto é que eu não consigo lembrar nem exatamente o que ela pesquisava quando ela entrou para lá. Ela entrou para lá, se eu não me lembro, em 1997 como estagiária, inclusive. Eu não me lembro nem exatamente o que ela trabalhava na época. Eu sei que ela mergulhou de cabeça no museu e depois foi a mesma coisa com o Rafael. O Rafael Zamorano tem uma coisa engraçada que quando ele entrou eu já estava fora. E no momento em que na época eu ia frequentemente ao Rio, coisa que já não acontece mais, e aí um dia eu fui apresentado a ele e tal, né? E a gente estava conversando, eu perguntei para ele sobre o que ele tinha sido a pesquisa de mestrado dele. E ele chegou e disse, foi sobre a Rádio Nacional, alguma coisa assim. Aí eu falei, você então pesquisava rádio agora, mas agora você vai pesquisar museu, né? Porque eu tinha absoluta certeza, né? Isso já fazia muito tempo, né? Que lá dentro, efetivamente, o pesquisador tem que ser um historiador do museu, no caso, né? Não um museólogo. Não interessa efetivamente a esse tipo de profissional um conhecimento estrito sobre questões ligadas a operação de acervos, tipo catalogação, conservação, esse tipo de coisa. Não interessa a esse tipo de profissional ter conhecimentos amplos sobre museologia, museografia e expografia. O que esse cara precisa é ter um tema efetivamente que esteja voltado para o museu. E a Aline percebeu isso de cara, tanto é que desde a tese de mestrado dela, ela começou a escrever sobre patrimônio e museus e sobre o Gustavo Barroso e culminou com a tese de doutoramento dela, que foi o estudo mais aprofundado sobre a obra do Gustavo Barroso que já se fez, efetivamente. Então, na verdade, é isso. A Aline, ela entendeu perfeitamente qual é o meu projeto de trabalho, e eu fico muito feliz em dizer, né, que diversas pessoas que passaram por lá, né,
que foram, inclusive, eu diria, treinadas por mim, elas me superaram como intelectuais, como profissionais, tudo de longe. A Aline e o Rafael Zamorano são as duas pessoas que eu uso efetivamente como exemplo. Esses caras me superaram, tanto é que um, hoje em dia, está coordenando e dando uma nova cara ao sítio Burle Marx, né? E a Aline está onde está, né, no Museu Paulista, inclusive, que eu diria que é uma dos pontos de topo, né, da carreira de historiador de museu. Basicamente é por aí. E para encerrar, né, cara, eu se pergunta como é que os anais passaram pela minha carreira de pesquisador e historiador. Olha, eu diria o seguinte, eu diria que, na verdade, né, os anais não tiveram efetivamente papel decisivo na conformação da minha carreira. O museu teve, né? E o museu teve um papel decisivo na maneira com que eu vi, efetivamente, o meu trabalho dentro do museu e como eu vi os anais, né? Uma publicação de museu tem que falar do museu. Eu diria, inclusive, que essa coisa está se aprofundando, inclusive, né? Porque as temáticas de museus atualmente elas extrapolam o museu, né? Eu gosto muito de ver, por exemplo, os artigos, né, que lidam com questões, por exemplo, de raça e de gênero. Eu acho que estão efetivamente, né, fazendo parte dessa contribuição para que o museu avance efetivamente como instituição museu. E, enfim, é basicamente isso aí. Não tem mais muito a dizer, não. E, enfim, a não ser que foi realmente muito bom, efetivamente, essa manhã, né, que, digamos assim, nós passamos conversando, né, porque eu me lembrei de uma fase da minha vida que foi decisiva em todos os sentidos. E dentro dessas partes dessa fase da minha vida, né, que durou 18 anos, os anais são, enfim, de uma importância que só eu efetivamente consigo dizer.